Pai, Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus, estamos em mais uma quarta-feira aqui juntamente com vocês. Gostaria que vocês acompanhassem o texto que nós vamos ler hoje, Romanos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. O texto diz assim, ó: Portanto, quando julgas, és indesculpável. Ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, pratica os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais atos, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Bom, irmãos, eu vou tentar fazer o estudo hoje de trás para frente, porque eu quero primeiramente dar uma notícia ruim para vocês. Tá? Quero que vocês leiam comigo, eu só vou introduzir esse versículo 16 aqui, e depois a gente volta para o início aqui. Versículo 16 da carta do capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2, versículo 16. O texto diz assim: Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo, segundo o meu evangelho. Eu tremi quando eu li esse texto aqui hoje, ó. Porque o versículo 16 do capítulo 2 da carta aos Romanos, e está dizendo que no dia do julgamento final, Deus não julgará somente os pecados públicos, como os pecados que foram feitos em secreto, que nunca foram descobertos. E naquele dia, esses pecados que foram feitos em secreto, eles virão à tona, eles servirão a público. E é interessante que, quem é que é o juiz aí? Quem é o juiz? Quem é o juiz, irmão Sandro? Cristo Jesus. Você já pensou, olha só, eu acho interessante isso aqui, porque olha só, o texto está dizendo, Paulo está dizendo que no julgamento de Deus, do julgamento final de Deus, ninguém vai escapar. E Deus vai julgar os pensamentos mais secretos e também o íntimo. Ele está falando aqui, como eu falei para você, ele não julgará somente os pecados que foram feitos em público, que foram conhecidos, mas também os pecados que foram feitos, que foram cometidos em secreto, e eles vão vir a público. E aí ele vai dizer também que o juiz que julgará o homem será o próprio Cristo. E esse Cristo, uma vez, foi recusado. Agora imagine essa cena. A pessoa que recusou Jesus está diante de Jesus para ser julgado. Aí como se ele dissesse assim: Jesus, eu quero que você me perdoe, eu quero que você me salve, eu quero que você me dê direito de entrar na vida eterna. Eu imagino Jesus falando assim: tu me negaste, tu me rejeitaste, tu me ignoraste, tu me conheceu através da minha criação, você me conheceu através da minha palavra. Você sabendo quem eu era, você me negou. Oh, dura palavra. Oh, coisa terrível, né? E ele vai dizer ainda que o padrão que Deus vai usar para julgar
é o padrão da justiça de Deus e não o padrão da justiça dos homens. Deus não vai usar meu padrão para julgar a gente no juízo final. Não vai usar o padrão da lei da terra. Ele vai usar o padrão dele, que foi revelado no Evangelho. Por isso que eu queria assim iniciar aqui com o versículo 16, porque para mim é uma notícia ruim. É uma notícia ruim. Porque ele está dizendo assim, olha, uma coisa é o teu pecado vir a público, mas tem pecado que tu cometeste em secreto que ninguém sabe, só tu e eu sei. E tu pensa que pelo fato de tu deixar esse pecado em secreto, tu pensa que ele não vai ser exposto, no dia do julgamento final eu vou expor ele. Ele vem às claras. Ele vai ser colocado também para ser julgado. E eu vou julgar você. Eu vou julgar você. Segundo o meu critério, não segundo o critério seu. Por isso que eu falei para você, assim, que quando eu li esse texto hoje, eu tremi, ó. Hoje o estudo 6, que tem com esse tema a religiosidade. Ou religioso ou moralista. Tá? Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 16. Então, o que a gente vai falar aqui no capítulo 2? Né? A gente tem aqui pelo menos 8 tópicos aqui. Primeiro, Paulo ele vai dizer que o religioso ele é hipócrita, ele vai jogar a hipocrisia dele. Segundo, Paulo ele vai ironizar eles. Terceiro, ele vai dizer que o religioso ele despreza a bondade de Deus. Quarto, ele diz que o religioso ele é teimoso. Quinto, serão julgados. Aqui foi as duas partes onde eu mais assim bati cabeça, foi julgados conforme as obras e a lei é a base do julgamento. Então, todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. Deus é imparcial, a lei é a base do julgamento. E oitavo, o juízo é sobre todos. Tá? O juízo é sobre todos. Então, na semana passada, a gente iniciou falando sobre a falsidade que nós, seres humanos, temos em substituir o Deus verdadeiro pelas coisas criadas e fazer dessas coisas nossos deuses. Vimos na semana passada que o desejo excessivo do nosso coração pelas coisas criadas pode transformar em falsos deuses em nossa vida. Hoje, à luz do texto de Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 16, vamos pensar sobre como a religiosidade pode atrapalhar nossa percepção em relação a nós e a Deus e o seu juízo. Tá? Como a religiosidade ela pode atrapalhar a nossa percepção, ou seja, o nosso entendimento em relação a quem somos, quem é Deus e sobre o seu juízo. Então vamos recapitular algumas coisas aqui para a gente poder iniciar o nosso estudo aqui. Né? Então no capítulo 1, versículo 20, que foi o que nós estudamos na semana passada, Paulo afirma que os gentios, eles são indesculpáveis. Eles são indesculpáveis. No capítulo 2, versículo 1, Paulo também assegura que os judeus, ou seja, o religioso ou o moralista, ele é indesculpável. Os princípios do julgamento de Deus são justos e não mudam. As regras se aplicam a todos. O que a gente já viu até aqui? Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, Paulo apresentou-se e apresentou também o Evangelho e o poder do Evangelho. Do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo está defendendo a tese de que todos precisam do Evangelho. Todos precisam do Evangelho. Por que todos precisam do Evangelho? Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Paulo também argumenta dizendo que os gentios precisam do Evangelho. No capítulo 1, versículo 18 e 32. No versículo 1, versículo 21 a 32, Paulo apresenta as razões por que eles precisam do Evangelho. Então,
Vamos tentar aqui imaginar uma cena aqui. Eu queria que o Wagner e o Sandro viessem aqui, por favor. Deixa eu só fazer algo para poder comparar aqui com vocês aqui, para a gente poder entender o que eu quero falar aqui. Bom, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o Sandro é o gentil, né? É o homem que nunca teve contato com a Bíblia, ele nunca ouviu o Evangelho de ninguém, mas ele tem a revelação geral de Deus na mente. Já o Wagner, ele é o judeu, que é da descendência de Abraão, ele é a pessoa que recebeu a lei de Deus escrita, entendeu? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, Paulo, do capítulo 1, versículo 18 até o 32, ele vai dizer que o Sandro, pelo fato de ele ser um gentil e ter a revelação geral de Deus através da sua criação, e pelo fato também de ele, na consciência dele, ele saber o que é certo e o que é errado, porque hoje eu estava lendo um comentário, e esse comentário se diz que antes de Deus escrever com o próprio dedo o decálogo, a sua lei, para entregar para Moisés, ele já tinha colocado o princípio moral dentro do coração do homem. Então, por isso que, na nossa racionalidade, ou seja, nosso instinto, falando a palavra certa aqui, nosso instinto, nós sabemos o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Então, Paulo vai dizer que ele é indesculpável. Mesmo ele não conhecendo a Bíblia, mas ele conhece Deus pela revelação geral, ele é indesculpável. Então, ele está condenado. Aí, o que acontece? Quando a gente pega o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 16, aí Paulo agora ele vai bater no judeu, porque o judeu fala assim, bom, Paulo, parabéns, você disse que o gentio está condenado, que o certo seria aqueles pecados que a gente viu no final do capítulo 1, né? Que ele é um homicida, que ele é um homossexual, ele é uma lésbica, são vários pecados que ele cita ali, entendeu? São vários pecados que ele cita ali. Aí o Wagner chega e diz assim, parabéns, Paulo, você fez bem, estão realmente condenados. E aí Paulo vai dizer para o Wagner assim, ele vai dizer assim, olha, você também é indesculpável. Espera aí, mas tem alguma coisa que não faz sentido aqui para a gente, porque Paulo está falando com uma pessoa que tem conhecimento da lei escrita, que se diz que é cristão, que diz que é servo de Deus, mas Paulo diz assim, você também é indesculpável. Porque aí ele vai dizer no versículo 1, se você ler o versículo 1, ele vai dizer assim, ó, portanto, quando julgas, é indesculpável. Ó homens, seja quem for, pois te condenas naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas pratica os mesmos atos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, Wagner, tu disseste para o Sandro que ele é um pecador, que ele é um homem indesculpável, que ele está condenado. Então, se tu está dizendo para ele que ele está errado, então significa que tu conhece a lei. Tu sabe o que é o certo, mas o fato de tu saber o certo, tu não pratica o que é certo. Então, quando ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele não pratica o que é o certo, e ele erra, ou seja, ele desobedece a lei, então ele é culpável também. Ou seja, o Wagner, vou te usar uma palavra, um termo pesado aqui. Eu sei que eu vou usar um termo pesado aqui, é um termo pesado para a gente poder comparar. É como se assim, ó, Sandro, você é um homossexual. Aí o Wagner assim, Sandro, você é um pecador, você é um homossexual. Pode ser que ele não pratique o mesmo pecado que ele. Entenderam? Mas ele pode estar praticando um outro pecado. Como a malícia. Entendeu? Que ele vai, se você me ajudar aí, como é que estão os pecados que cita no final do capítulo 1? Me ajuda aí, por favor, aí. Cita alguns pecados que ele coloca no final do capítulo 1. Ó, a malícia, a avareza, inveja, intrigas,
Tá, então pode voltar lá, por favor. Então nós vamos entender o que Paulo quer dizer aqui, ó. O que é o religioso, né? O que seria o religioso aqui, pastor? O que seria o religioso ou o moralista? Essa pessoa, irmãos, o religioso e o moralista, entendeu? É aquela pessoa que ele consegue enxergar muito fácil o pecado do próximo, ele é muito rápido para acusar o próximo, mas ele não consegue olhar para ele e entender também que ele também está errado, que ele, às vezes, ele pode não estar praticando o mesmo pecado que o outro pratica, mas ele pode estar praticando um outro pecado. Aí então Paulo vai dizer assim, olha, você que julgas é indesculpável, homem, seja quem for, pois te condenas. Quando Paulo fala assim, pois te condenas, ele fala assim, tu sabe que é a verdade, mas tu não pratica a verdade. Tu sabe que é errado ser homossexual, tu sabe que é errado ser uma lésbica, tu sabe que é errado roubar, tu sabe que é errado mentir, tu sabe que é errado a malícia, tu sabe que é errado a mentira, mas tu pode não ser homossexual, mas tu conta mentira, tu rouba, então tu é indesculpável também. Tu é indesculpável também. Então, Paulo vai dizer, olha, não seja rápido para julgar alguém. Antes de você julgar alguém, olhe para você, porque você também pode estar você está debaixo do mesmo juízo de Deus. Então o que acontecia aqui? Os judeus, eles imaginavam que pelo fato deles terem vindo da linhagem de Abraão, eles terem recebido a lei de Deus, pelo fato de eles serem escolhidos por Deus, pelo fato de eles serem muito rápidos em enxergar o pecado dos gentios, eles achavam que eles eram indesculpáveis, eles achavam que eles não eram pecadores também. Aí Paulo vai assim, olha, vocês são indesculpáveis. Vocês são indesculpáveis. Então, vamos pensar aqui, dessa forma aqui. Então, olha só, como eu falei assim, é bem provável que os leitores de Paulo, gentios convertidos ao Evangelho, e na sua maioria judeus cristãos, estivessem aplaudindo de pé o discurso de Paulo, dizendo, é isso mesmo, Paulo, esses gentios de respeito a Deus, menosprezam a Deus, não obedecem à lei de Deus, eles merecem mesmo receber a ira de Deus. Nós somos diferentes deles, esses pecadores, homossexuais, trapaceiros, fraudulentos e infiéis, mundanos. Aí Paulo, ele vai jogar um balde de água fria aqui, né? Nesse argumento religioso. E ele vai dizer que não há nenhuma diferença entre judeu e gentil, e que todos estão debaixo da ira de Deus. Aí vai fazer sentido, para não bagunçar na nossa mente aqui, quando ele vai dizer aqui, cada um será julgado conforme as suas obras. Vocês entenderam essa parte aí, irmãos? Ficou alguma dúvida aqui na mente de vocês? Então vamos lá. Paulo condena, como eu falei para vocês, né? Paulo ele condena a hipocrisia. Eu vou citar aqui o que seria característica de uma pessoa hipócrita. Ó, primeiro lugar, não tem coerência entre o que diz e o que faz. Primeiro ponto, primeira característica de uma pessoa que ela é hipócrita, ou seja, de uma pessoa que ela é religiosa, uma pessoa que ela é moralista. Primeiro, ela fala uma coisa, mas ela não vive aquilo que ela fala. Ela condena o pecado do outro e às vezes ela está fazendo o mesmo pecado que ela condenou. Entendeu? O mesmo pecado que ela condenou. Segundo lugar, acredito que a regra só se aplica aos outros. Sabe aquela ideia quando você vem no culto e aí você ouve aquela palavra pesada, aí você diz assim, era para o fulano estar aqui. Às vezes isso aqui é uma atitude moralista nossa, que é uma atitude religiosa. Porque a gente pensa que essa palavra, ela não se aplica a gente. A gente pensa que a gente não precisa melhorar nisso aqui. Então, eles acreditam que a regra só se aplica aos outros. Terceiro lugar, terceirizam a culpa pelos erros dos outros. Ou seja, querem justificar os seus erros pelos erros dos outros.
Sabe aquela ideia assim, mas pastor, eu fui chamado no conselho, né, pastor, para ser disciplinado. Aí chega aqui no conselho da igreja e a pessoa, ao invés de falar dela, ela vai falar do outro. Ela quer justificar o seu erro pelo erro do outro. E ela não quer reconhecer o seu erro. Quinto, tem desculpa para tudo. Tem desculpa para tudo. Tenta justificar o seu pecado. Não, eu traí minha esposa por causa disso e disso. Ou eu roubei por causa disso e disso. Sempre tem uma desculpa. Nunca quer admitir o erro. Sexto, se conhece. Se conhece, tá, irmãos? Se conhece. Então, o ser humano decaído tem muito mais facilidade em ver as falhas dos outros que as próprias. O fato de tal indivíduo ser capaz de julgar os pecados de outros mostra que ele sabe o que é certo e errado. E também sabe, como eu falei, ele sabe o que é certo e o que é errado. Os judeus condenavam os gentios segundo o padrão do seu juízo. Uma vez que o homem elimina Deus da sua mente, cria o seu próprio padrão de julgamento. E em suas regras não é culpado. Seu padrão de vida no seu padrão de vida e juízo, né? Estão de acordo com a sua natureza caída. Mas Paulo vai afirmar que eles também estavam debaixo do juízo de Deus, pois ao julgar os gentios, estavam reconhecendo que existe um padrão de juízo da parte de Deus. Então, uma vez que faziam as mesmas coisas das quais acusavam os gentios, também estavam debaixo do juízo de Deus. É por isso que ele vai afirmar no versículo 1. Portanto, quando julgas, é indesculpável. Ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, pratica os mesmos atos. Então, quando Paulo cita os mesmos atos, quer dizer o seguinte: tal indivíduo pode rejeitar a idolatria, ele pode rejeitar o homossexualismo, mas ainda pode estar sob o domínio da ganância, da falsidade, da malícia, da incredulidade, da calúnia. A lista de pecados é tão grande que em algum momento somos pegos fazendo um. Então, a gente assim, aplicando para a nossa vida aqui, né? Aplicando para a nossa vida aqui. Às vezes a gente tem essa postura de só olhar para a vida do outro e julgar a pessoa. E sentenciar, né? Colocá-la logo segundo o nosso padrão de julgamento, a gente condenar logo essa pessoa. E assim, não, mas ele faz todos esses pecados aqui, então ele está condenado. E aí eu assim, não, eu não estou condenado. Eu estou livre do julgamento de Deus, juízo de Deus. Aí Paulo assim, olha, você não pode estar praticando os mesmos pecados que os gentios praticam, como o homossexualismo, o lesbianismo, os outros pecados que nós citamos ali. Ou você pode estar fazendo a idolatria, né? Ou você pode estar... Você como que se diz cristão, que conhece a verdade, conhece a lei de Deus, no caso aqui o judeu, você pode estar cometendo o pecado da calúnia, da incredulidade, da falsidade, da malícia, da mentira. Entendeu? É por isso que no final ele vai dizer assim, ó, vocês pensam que os pecados de vocês que estão no íntimo, aqueles que vocês praticaram em oculto, vocês pensam que isso Deus deixará embaixo dos panos? De forma nenhuma. Não, sendo sincero, irmão, isso aqui não estremece a gente? De saber que a gente vai ter que ir para um tribunal de Deus, entendeu? E se a gente não pedir perdão para Deus desses pecados ocultos no seu coração, daquilo que a gente praticou, que o pastor não sabe, o presbítero não sabe, a esposa não sabe, o marido não sabe, o amigo não sabe, a gente Deus e sabe. E a gente não pede perdão para Deus. A gente diz assim, não vou pedir. No juízo final esse negócio aparece.
Não tem escape. Vai vir. A ideia que eu tenho aqui é como que se Deus pegasse, né, que a gente fala a ideia do coração, né? É como se Deus pegasse no nosso coração assim, é como se fosse um médico, vou ver o que tem dentro do teu coração. Aí chega lá assim, rapaz, tem muita coisa aqui que está errada aqui. Tem muita coisa feia aqui. Ele vai dizer assim, mas como é que lá no dia a dia você falava bem, você se vestia bem, você era um doce de gente. Mas só eu e você sabia o que estava escondido no seu coração. E por isso você ainda é desculpável. É para estremecer a gente isso aqui. É para mexer com a gente. Entendeu? Para mexer com a gente isso aqui. Então Paulo, em primeiro lugar, ele vai aqui condenar a hipocrisia dos religiosos. Né? A pessoa hipócrita, aquela que condena e não reconhece também que está debaixo do juízo de Deus. Ok até aqui? Vamos lá. Versículo 3. Eu não li o versículo 2, né? Versículo 2 ainda está aqui no primeiro tópico aqui. Eu vou ler aqui, mas assim. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. Aí vamos para o versículo 2, versículo 3. Paulo ironiza a hipocrisia do religioso. Olha o que o versículo 3 diz aí, ó. E tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo. Olha o que ele fala no final do versículo 3. Ele faz uma pergunta. Pensas que escaparás do julgamento de Deus? Paulo argumenta que o fato de acusar os gentios e ser os judeus não iria inocentá-los. A única saída para escapar do juízo de Deus é o arrependimento. Arrependimento. Então Paulo vai ironizar. E tu, homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Os pensas que estão em escape? Não estão em escape. Então ele ironiza no versículo 3. Versículo 4, Paulo diz que a falsa religiosidade despreza a bondade de Deus. Então vamos aplicar aqui ainda o tópico 2 sobre o religioso. O religioso é aquele que ele vive no meio do rol cristão, né? Ele pratica o que ele bem entender. Ele fala assim, não, ninguém sabe mesmo. Eu vou fazer o que bem entendo da minha vida. Vou pregar, vou cantar. Vou fazer isso que ninguém sabe. E aí quando um irmãozinho da igreja peca, que ele sabe, ele vai lá e caceta. Não é isso que acontece? Ele é um moralista. Ele vai lá com autoridade, como se ele fosse o cara certo, como se fosse o santo da igreja. Como se ele não tivesse nenhum erro. Como se ele já estivesse aqui como que chama aqui? Auréola, né? Aqui na cabeça aqui, entendeu? Aí Paulo vai dizer assim, teu coração é corrupto. Tu tem pecado aí dentro do teu coração aí que tu esconde, tu pensa que tu vai escapar do juízo de Deus. Entendeu? Então é o moralista, né? É o religioso, tá? O versículo 4. Paulo diz que a falsa religiosidade despreza a bondade de Deus. Vamos ler o versículo 4, diz assim. Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Aparece 3 palavras, não aparece aí? Aparece 3 palavras aí, ó. Bondade, tolerância e paciência. Eu desde quando eu comecei a estudar a Bíblia assim, de forma bem passiva, eu sempre me detinho nessas palavras, assim, nesses verbos, porque isso aqui fala muito. Paulo está dizendo que eles desprezam a bondade de Deus, a tolerância de Deus e a paciência de Deus.
ignorando que a graça de Deus ignorando a graça de Deus que conduz ao arrependimento. Vamos tentar entender o que Paulo está dizendo aqui, ó. Primeiro ponto aqui que aparece aqui nesse texto é desprezo à bondade. Deus é bom. É bom ou não é bom? Deus é bom. Por que Deus é bom? Primeiro, porque Ele é uma pessoa que Ele é tolerante e longânimo. Você vai entender o que eu falo aqui, ó. Isso aqui é um ponto muito interessante. Por que Deus é bom? Porque Deus ele é paciente, né? Que seria aqui, o texto que ele fala aqui, paciente e tolerante, que seria longânimo. O que é a bondade de Deus? Deus é bom para os pecadores, no sentido de ser longânimo. O que seria ser longânimo? É que Deus, ele poderia de imediato, ele julgar o homem. Como nós temos exemplo aqui, quando Uzá, ele pegou na Arca da Aliança e morreu logo ali. Deus fez logo juízo ali. Os outros filhos da cidade também que ofereceram fogo estranho no altar, Deus também matou. Como o outro exemplo aqui, Sodoma e Gomorra, que foram destruídos por fogo. Outro exemplo, um exemplo mais prático para a gente aqui, Ananias e Safira. O culto está rolando, chegaram aqui para entregar a oferta dele, mentiram, e Deus vai lá, matou Ananias no meio do culto, o pessoal tiraram, o culto continuou, Safira entrou atrás e fez o mesmo ato, Deus matou também. Quando a ideia que nós damos é quando estavam voltando do cemitério, já ia com a Safira também para enterrar. Deus poderia, quando a gente pecasse, Deus poderia logo nos punir. Mas aí Deus ele é longânimo, em que sentido? De ele retardar o castigo. Por que Deus retarda o castigo? Para dar uma ampla oportunidade para que a gente se arrependa. Por isso que Deus é bom. Só que o texto está dizendo que o religioso, ele acusa o que faz o pecado, mas às vezes ele está cometendo o mesmo pecado, e ele vai aqui desprezar a bondade de Deus. Ele despreza a bondade de Deus. Entendeu? Por que despreza a bondade de Deus? Porque ele não, mesmo Deus retardando o juízo dele, mesmo Deus não logo punindo ele de imediato, mas dando tempo para ele se voltar, para ele se arrepender, ele não se arrepende. Ele continua sendo teimoso. Aí, vocês vão entender aqui, a gente volta no capítulo 16. Quando chegar no juízo final, que estiver frente a frente com o mestre, a pessoa não vai dizer assim, mas eu não teve uma segunda chance. Da primeira vez que eu errei, tu me condenaste logo. Eu disse assim, não, eu fui bom com você. Eu fui longânimo contigo. Eu te tolerei muito. Eu te tolerei muito. Eu te dei muita chance. Eu falei muitas vezes contigo. Mas você me rejeitou. Você desprezou minha bondade. Você desprezou minha tolerância. Você desprezou minha paciência. E você também desprezou a minha graça. E você não se arrependeu. Deus é justo. Justiça. Justiça. Compreendido até aqui, irmãos? Então vamos caminhar aqui, versículo 5. Paulo diz que o falso religioso, ele é teimoso. Versículo 5. Mas, segundo tua teimosia e o teu coração, que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira da revelação do justo julgamento de Deus. Do justo julgamento de Deus. Antes de Paulo citar a ira de Deus, ele mostrou no versículo 4 que Deus ele é bom, que ele é longânimo e que ele é paciente. Mas o homem, ou seja, o falso religioso, o moralista, aquele que não se arrependeu de verdade,
ele é um homem teimoso, ele é uma pessoa, ele é duro de coração. Entendeu? Então, o homem é visto como incorrigível. Ele pratica pecados como se não tivesse de passar pelo juízo, como se não tivesse de prestar conta a Deus. E aí, o texto vai dizer que quando ele pratica essas coisas sem levar em conta a bondade de Deus, a sua bondade aqui, a sua tolerância, a sua paciência, e ele continua na teimosia, ou seja, no erro, e com a dureza do seu coração, ele vai dizer que ele está acumulando ira sobre ele para o dia do juízo. E o homem, começando teimoso no seu coração, que não se arrepende, ele acumula ira sobre si para o dia do julgamento, para o julgamento de Deus. Para o julgamento de Deus. Então, olha só que interessante aqui, irmãos. O juízo final, no juízo final, ou seja, o juízo final, ele não oferecerá nenhuma misericórdia. Isso aqui é um fato, tá? No tribunal de Deus, não haverá chance para arrependimento. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que morre, segue-se o juízo. A pessoa morreu, Deus já sabe se ela vai ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. Então, aqui a gente quebra uma ideia do seguinte ponto, né? Que muita gente imagina que no juízo final, ele terá uma chance para ser redimido. Ele terá uma chance para se arrepender, mas no juízo final não terá mais chance para se arrepender. A chance para a gente se arrepender é quando a gente tem vida. Porque Eclesiastes vai dizer que quando a gente vai para a sepultura, cessam-se as nossas atividades. Não trabalhamos, não comemos, não fazemos nada. Morto não fala. Morto não se arrepende. Entendeu? Morto, a sua consciência parou. Ele não raciocina, ele não pensa. Então o que acontece aqui? Muita gente imagina assim, não, eu morri sem Cristo, eu vou esperar o juízo final. Beleza. Mas deixando claro aqui para você, o juízo final, ele não oferecerá nenhuma misericórdia. No juízo final, no tribunal de Deus, não haverá chance para arrependimento. Não haverá chance para arrependimento. Então, esse é o versículo 5, né? Versículo 5. Bom, isso aqui é um ponto para a gente ligar um no outro, tá? Se a gente não conseguir seguir esse raciocínio, a gente vai se perder bem aqui. O que acontece aqui, ó? Se a religiosidade, né, o religioso, né, o moralista, ele acusa alguém, mas ele acusa o pecado de alguém, mas ele a outra vez está praticando o mesmo pecado do que ele acusou, aí Paulo vai ironizar, dizendo que ele não escapará do juízo de Deus. Ele sabe que ele está errado, mas ele despreza a bondade. O que mais fala lá, irmãos? A bondade. O que está o texto aí? A paciência e a tolerância de Deus. Ele despreza aqui. Aí ele continua sendo teimoso. Então, se ele continuar sendo teimoso, isso significa que ele não se arrepende. Coração duro. Isso significa que não tem transformação. Então, se não tem transformação, isso aqui, ó, as obras serão de acordo com o que está no seu coração. Aí é por isso que o texto vai dizer que cada um será julgado segundo as suas obras. Vamos ler o versículo 6 até o versículo 10. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Preciso que você leia comigo aí esse versículo 6 de outra versão aí. Pode ler. Recompensará de acordo com aquilo que fez. Tem uma outra versão diferente aí? O que as suas obras merecem.
Versículo 7. Assim ele dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego, ou seja, ao gentil. Mas a glória, a honra e a paz a todo que pratica o bem, primeiro ao judeu e depois o grego. O grande embate que nós temos aqui é que se nós tirarmos o versículo 6, o versículo 10, fora do contexto aqui, do contexto anterior e do contexto posterior, parece que Paulo está falando de que a salvação, ou seja, a honra, a glória e a vida eterna, ela é alcançada segundo as obras. Não é isso que dá de entender? Se você ler o texto. Se você ler o texto aí, parece que dá de entender isso. Tá? É por isso que aqui dá meio um nó na nossa mente aqui, tá? Parece que Paulo está falando que no juízo final, quando Deus julgar as pessoas, quem fez obras boas tem vida eterna, e quem fez obras más tem morte eterna. Parece que é isso aqui. Mas vamos ver o que o texto quer dizer mesmo aqui, ó. Nesses versículos, Paulo cita que o julgamento de Deus é segundo o procedimento, ou seja, segundo as ações, segundo as obras. Deus, no seu julgamento, não levará em conta nossa bondade pessoal. Então já começou a desconstruir a obra. Está dizendo que no julgamento de Deus, Ele não vai levar em conta se você foi bom. Pastor, mas eu não aceitei Jesus, mas eu dava meu dízimo, dava minha oferta, eu dava a cesta básica para os meus vizinhos. Eu era bom lá no meu trabalho. Entendeu? Aí ele assim, olha, isso aqui no meu tribunal, isso aqui não vale de nada. Segundo a bondade pessoal, nossas origens, mas Senhor, eu era descendente de Abraão, ou seja, eu era o bisneto de Abraão. Ele disse, não, me desculpe. Ou seja, Deus no seu julgamento não levará em conta nossa bondade pessoal, nossas origens, mas as nossas obras, ou seja, o caráter, a conduta. Por que nós falamos do caráter e da conduta? Porque se eu tenho um bom caráter, eu vou ter boas obras. E o meu caráter ele só é bom quando eu não sou teimoso e quando eu não rejeito a bondade de Deus. E eu deixo ser transformado pelo Evangelho. Aí sim, Deus ele vai transformar a minha vida e aí as minhas obras vão começar a ser boas. Aí nesse sentido, as nossas obras têm um sentido de valor. Por que Deus está julgando aqui o caráter, né? A conduta moral? Pois as obras são resultado do caráter. As obras são resultado do nosso caráter. Sim, é justamente. Tá? Esse versículo não diz como ser salvo, mas descreve como Deus julga a humanidade. A gente poderia aqui, irmão, citar vários textos do Antigo Testamento aqui. O julgamento divino, ele é pessoal, individual, intransferível e absolutamente justo. O que o homem semeia, isso ele vai colher. Mas, Senhor, eu tenho que subir aqui o céu porque na carona aqui de alguém disse, não. Quem era crente era a tua esposa, não era você. É individual. A decisão de servir a Cristo é individual. O julgamento de Deus é individual. É individual. Tá? Aqui Paulo não está ensinando que a salvação é pelas obras, mas está fazendo um contraste entre dois pontos. Aquele que procura a glória e a honra de Deus fazendo persistentemente o bem.
e o outro que é essencialmente egoísta, que se afasta rapidamente da verdade para o pecado. Aqui Paulo trabalha o caráter, a conduta. Uma pessoa transformada tem boas obras que resultam em recompensa na eternidade. Mas uma pessoa religiosa ou moralista que tem aparência de piedade, mas na prática não é, as obras refletem o seu caráter mau. O seu caráter mau. Eu estou falando de um caráter que não foi transformado. A pessoa tem a aparência de ser piedosa. Ela tem a aparência de cristã. Mas na prática, ela pratica aquilo que está dentro do seu coração. O que revela o seu caráter. Entendeu? Revela o seu caráter. Então, ao invés de Paulo usar a forma caráter ou conduta, ele fala a obra. Porque a obra aqui, ela é fruto do caráter. Ela é fruto do caráter. E a obra também, irmãos, ela é fruto da fé. Ela é fruto da fé. Então, vamos pensar aqui de forma lógica aqui. Vamos pensar de forma lógica aqui. Se uma pessoa aqui, ela é hipócrita, ela acusa alguém de um pecado, mas por trás ela pratica o mesmo pecado. Então ela está sendo hipócrita. Ela é um falso religioso. Ela ironiza, Paulo ironiza, dizendo que ele não escapará do julgamento de Deus. Ele despreza a bondade de Deus. Ele não se arrepende e continua sendo teimoso. Então, o seu caráter não é transformado. A sua vida não é transformada. Então, se a sua vida não é transformada, as suas obras vão refletir o seu caráter. E aí as obras aqui, irmãos, são os feitos. Os feitos do dia mesmo, tá? Do dia a dia. Eu estava lendo um texto aqui, que vou citar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui. João capítulo 6, versículo 28 e 29, ele vai dizer que a primeira obra, olha que diz assim, ó, a pergunta diz aqui, ó, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É uma pergunta que fizeram para Jesus. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Então, a primeira boa obra que a gente pode fazer na nossa vida, qual é a primeira boa obra que a gente pode fazer na nossa vida? É crer. Né? É crer. É crer. Né? É crer em Jesus. Então, se eu creio em Jesus e eu deixo ser transformado, então as minhas obras elas vão ser boas. E aí essas obras minhas, elas não vão ser usadas como base para me alcançar a salvação, mas elas vão ser usadas como base para eu ser recompensado como um galardão. Então, a pessoa, o falso religioso aqui, que não deixa ser transformado por Deus, ele vai praticar obras má, porque ele vai refletir o seu caráter, a sua conduta, ele vai refletir para fora o que ele é, a sua essência. Então as suas obras não vão ser boas. Então se as obras não vão ser boas, o resultado também, a recompensa também não vai ser boa. Por isso que é julgado segundo as suas obras. Compreendido aqui? Nós só podemos alcançar vida eterna, honra e glória se a gente crê em Jesus. As nossas obras elas não podem nos dar isso, tá, irmãos? Como eu falei para vocês, é um coração que não foi transformado. Então, se é um coração que não foi transformado, essas obras são resultado da sua conduta, do seu caráter. Então, se as obras são má, o resultado também vai ser mau. Agora, se foi transformado por Jesus, as obras vão ser boas e o resultado dessas obras também vão ser boas. Compreendido? Vamos lá para o versículo 11. Paulo diz que Deus é imparcial. Né? Deus é imparcial. Versículo 11 diz assim: pois em Deus não há parcialidade. Está assim na versão de vocês aí? Parcialidade? Igualdade? Acepção de pessoas?
O julgamento de Deus não faz acepção de pessoas. Nos tribunais humanos, quem tem boa aparência, riquezas e influência recebe tratamento preferencial. Não é certo isso? Justiça humana, quem tem boa fama, quem tem dinheiro, entendeu? É livre, né? Escapa do tribunal. Mas já no tribunal de Deus, Deus não vai levar em conta isso. Entendeu? Deus não vai levar em conta isso. Deus ele é estritamente imparcial. E jamais se deixa influenciar por raça, origem ou aspecto exterior. Ele não vai se influenciar por isso. Porque ele vai julgar a conduta, ele vai julgar as obras. Não importa quem você é. Não importa quem você é. Ele é imparcial. Tá, irmãos? Embora Deus normalmente não nos punha imediatamente pelos pecados, seu juízo final é certo e ninguém escapará. Ninguém escapará dele. Tá? Vamos lá para outro ponto difícil aqui do capítulo 2, versículo 12 e versículo 15. É um outro ponto difícil. Bom, a gente iniciou falando aqui sobre que todos estão debaixo do juízo de Deus. Mas aí o judeu tem a lei e o gentio não tem a lei. E agora? Como é que Deus vai julgar se um tem lei e outro não tem lei? Como é que a pessoa vai ter conhecimento de que existe Deus, de que ele é pecador, de que ele é indesculpável? Se o judeu tem lei, a lei escrita, e o gentio, no caso aqui o grego, não tem a lei escrita. Aí é isso que a gente vai tentar responder aqui, ó, versículo 12 e versículo 15. Vamos ler aí? Versículo 12 e 15 diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes são justificados. Versículo 14, abre parênteses. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, ou seja, instinto, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e todos os seus pensamentos, que ora o acusam, ora o defendem. Fecha parênteses. Tá? Fecha parênteses. É um pouco embaralhado isso aqui, né? É um pouco embaralhado isso aqui, mas vamos lá. Judeu tem lei. Gentio sem lei. Sem lei. Bom, o que Paulo está dizendo? Que o judeu, ele tem a lei. Então, se ele tem a lei, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe que existe um padrão moral de Deus. Então, se ele sabe que existe um padrão de Deus porque a lei revela, então ele sabe o que é certo, ele sabe o que é certo e sabe o que é errado. Então como o homem caído, ele não consegue obedecer à lei na sua íntegra, mesmo ele sabendo o que é certo, ele comete o erro. Então, se ele comete o erro, ele é réu. Ele é réu, ele é indesculpável. Porque ele
A lei revelou. A Bíblia revelou para ele. A palavra escrita revelou para ele o que é certo e o que é errado. Vamos citar aqui. Depois a gente vai ver isso aqui. Eu estava lendo os comentários e um dos comentários fala que em todas as culturas e em todas as sociedades que tem hoje, né, os povos que já passaram, todos eles, dentro do coração dessas pessoas, mesmo não conhecendo a lei, que seria aqui, no caso aqui, não conhecendo a Bíblia, né, eles têm, dentro da sociedade deles, dentro da cultura deles, o princípio moral de Deus. Ele diz que, por exemplo, que é errado cometer homicídio. Espera aí. Se é errado cometer homicídio, e eles nunca leram a Bíblia, de onde que vem isso? Eles vão dizer também que é errado você tomar a mulher do próximo. Onde que está escrito isso aqui? Ele diz que é errado roubar. Está vendo que isso aqui é princípio moral? Então é desse sentido que vem o sentido que eu falei para vocês. Mesmo o gentil não tendo a lei escrita, e mesmo antes de Deus dar para Moisés a lei escrita, Deus já colocou o princípio, a norma. A palavra certa seria isso aqui mesmo. Seria a norma. Né? Ele já colocou uma norma dentro do coração de todo homem, seja judeu, seja gentil, do que é certo e o que é errado. Ele vai dizer que a consciência nossa, ela nos acusa. Ora ela diz para a gente o que é certo, e ora ela diz também que é errado, e ora também ela vai nos defender. Então, significa que o homem, mesmo não conhecendo a Bíblia, ele sabe o que é certo e o que é errado. Então, se ele sabe o que é certo e o que é errado, e pratica o que é errado, ele também quebra a norma de Deus, do princípio de Deus. Então, ele é réu também. É no sentido aqui do gentil. Então, vamos ler aqui, ó. O texto diz assim, ó. O texto se refere a dois grupos. Os que não têm lei, os gentios, ou seja, os que nunca viram a Bíblia, mas ainda assim conseguem discernir o certo e errado. Exemplo, em todas as sociedades e culturas do mundo, encontramos evidência da lei moral de Deus. Todas as culturas proíbem o homicídio. Os gentios são considerados como os que sem lei pecaram. Entretanto, eles tinham uma lei, e a lei da consciência. Paulo afirma que todos pecaram, ou seja, quebraram e desobedeceram a lei. O princípio moral revelado na criação. Aquilo que nós falamos em Romanos capítulo 1, versículo 19. Eles conhecem a Deus por causa de quê? Da revelação geral. Eles conhecem o poder de Deus, né? Eles conhecem, tem duas coisas que eles conhecem lá, o poder de Deus. Deixa eu ler aqui o versículo 19. Pois o que se pôde conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes se manifestou. Versículo 20. Pois seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Então Paulo diz que existe. Paulo insiste, né? Deixa eu ver que está aqui. Paulo vai dizer que antes de Deus dar a lei escrita para Moisés, a lei moral escrita, entendeu? A norma escrita, o princípio escrito, ele já tinha criado e colocado dentro do coração do homem essa norma, esse princípio do que é certo e do que é errado. E aí a consciência, que é a nossa racionalidade, ela vai nos dizer o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado. Vou dar só um exemplo aqui, ó. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, aqui é um exemplo que eu comecei de falar, né? Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ele sabe, pela norma, pelo
pelo caráter, né, de Deus que está nele, moral, ele sabe que é errado alguém tomar a mulher dele para si. E também ele sabe que é errado ele pegar a mulher do outro para si. Ele sabe que é errado. Só que mesmo sabendo que ele é errado, ele faz isso. Então ele quebra uma regra. Ele quebra a lei. Ele não quebrou uma lei escrita, porque ele não conhece a lei escrita. Mas ele tem a lei dentro do seu coração. Ele tem a norma dentro do seu coração. Ele tem um princípio dentro do seu coração. Então, por causa desse princípio dentro do coração, Paulo vai dizer que os sem lei, para si, se tornam lei. Aí vamos ser bem claro aqui, ó. Usando uma frase que é uma frase bíblica assim: a quem muito é dado, também muito é cobrado. Ou seja, quanto mais luz você tem do Evangelho, quanto mais compreensão você tem do Evangelho, quanto mais conhecimento você tem da parte de Deus, e você conhece a Deus, conhece quem você é, você sabe que Deus manda você fazer, e você comete o erro conscientemente, aí tem maior rigor. Eu estou falando do judeu, que eles conhecem mais de uma forma ampla. Sentido, o judeu, ele será julgado pela lei, porque ele desobedeceu a lei. Já o gentil, pela lei escrita, já o gentil, ele vai ser julgado pela revelação que ele tem, pelo conhecimento que ele tem de Deus, daquilo que Deus se revelou para ele. E aí, como Deus criou quanto um contra o outro, com um caráter moral, e colocou uma norma dentro do seu coração, e ele sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo o gentil sabendo que é errado matar, e ele mata, então ele descumpre uma norma moral. Então ele é réu também. Então ele se torna lei para si mesmo, né? Então olha o que diz aqui, ó. Dessa forma, o fato de os gentios agirem naturalmente, conforme o padrão ou normas das leis dadas a Moisés, a expressão escrita em seus corações traz a ideia de que antes da lei ser dada a Moisés, Deus já havia escrita de forma duradoura no coração dos homens. Isso prova que Deus não os deixou os homens sem lei. Ou seja, quando os gentios agem por natureza, fazem coisas contidas na lei escrita. E por isso, a consciência, o instinto, exige que vivamos segundo os padrões que nos foi revelado. E nos condena quando não cumprimos. Sendo assim, somos réus. Mesmo Deus julgando o homem segundo o seu padrão, mesmo Deus julgando o homem segundo o padrão do homem, o homem passa a ser réu, pois não cumpre até mesmo os seus padrões. Então, vou ser bem lógico aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o homem, que é do princípio, a gente está traçando esse pensamento, o homem não vive segundo o padrão de Deus. Ele quer viver segundo o padrão dele. Ele cria as suas próprias regras. Vamos pensar dessa forma aqui. Ele vai criar as suas próprias regras. A questão é o seguinte, é que até o próprio homem, criando as suas próprias regras, ele vai quebrar a regra dele. Então, se ele quebra a regra dele, ele é réu. Porque ele citou, ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Aí, o que acontece? Ele não vai fazer só o que é certo, ele vai fazer também o que é errado. Então, mesmo que Deus usasse o padrão do homem para julgar o homem é réu. Aí, como se no juízo final a pessoa disse assim: Senhor, eu não quero ser julgado segundo o teu padrão, porque eu acho muito rígido, eu quero ser julgado segundo o meu padrão. Eu criei um padrão de vida para mim, eu criei minhas regras. Eu falo assim: tudo bem, então eu vou usar o teu padrão. Só que tu criou uma regra, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Só que tu acertou, mas aqui tu errou. Aqui tu acertou e aqui tu errou. Então tu é réu, porque tu sabia que era certo e tu fizeste o que é errado. Então tu é réu, tu ainda és culpável. Mesmo o gentil não tenha um macete escrito para seguir, mas ele sabe que existe um princípio. Então ele quebra esse princípio moral, então ele é como Paulo vai dizer aqui, ó. Vou ler novamente aqui, ó. Porque todos que sem lei, ó, sem lei, o que é sem lei? Sem lei escrita, pecaram. E sem lei também perecerão. Ou seja, eles não serão julgados pela lei escrita.
Certo, irmãos? E não serão julgados pela lei escrita. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ou seja, o judeu tem a lei escrita, então pela lei escrita ele vai ser julgado. Por diante de Deus, não são justos os que somente ouvem a lei, mas os que a praticam, estes são justificados. Aqui Paulo está sendo muito enfático, na verdade está sendo irônico também, ele falando assim, olha, para você ser justificado diante de Deus, você tem que cumprir a lei na íntegra. Quem de nós aqui consegue cumprir a lei na íntegra? Em errar em nenhum ponto? Ninguém. Nós quebramos nossas regras. E o próprio mandamento de Deus. Aí põe assim, ó, porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei, ó, eles não têm lei, mas eles praticam, ou seja, eles honram o pai, eles não matam, eles não roubam, eles não mentem. Eles estão praticando coisa de quê? Estão praticando as coisas da lei moral de Deus. A norma moral de Deus. E por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos. Por que eles tornam lei para si mesmos? Porque eles seguem a vida segundo aquilo que eles têm conhecimento de Deus. Demonstrando que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, e que ora acusam e ora defendem. Então a consciência nossa, ela vai dizer, não, existe um princípio, existe uma norma para seguir, o que é certo e o que é errado. Então quando eu quebro essa norma, eu estou desobedecendo o princípio moral de Deus, então também eu sou réu. E aí como a gente já falou aqui, né, do versículo 16, aí ele vai dizer que, como eu falei para aqui, a lei é a base do julgamento. E aí, no julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre todos. E, como eu falei para você aqui no final, um aspecto importante do julgamento de Deus aparece nesse texto. Pensamento, né? Secretos. Então, Deus não julgará somente os pecados que vieram a público, mas também os pecados que foram feitos em secreto. No julgamento de Deus, tudo virá às claras. E o próprio Jesus será o juiz. E o julgamento não será segundo o nosso padrão, mas segundo o padrão, segundo a justiça de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente tem que ser um verdadeiro cristão e não um religioso, né? Porque o verdadeiro cristão, ele consegue enxergar também os seus pecados, os seus erros. Ele consegue entender, como Paulo fala no capítulo 7, versículo 24 e 25. Ele consegue entender que ele é um miserável de um homem que precisa da graça de Deus. Ele não é uma pessoa hipócrita, não é uma pessoa que acusa e lá na frente está praticando o mesmo pecado que ele acusa. Né? Em segundo lugar, ele não despreza a bondade de Deus, a paciência de Deus, ele não despreza isso, ele procura se arrepender dos seus pecados. Ele não continua sendo teimoso, ele não conseguindo ser teimoso, um coração duro, mas ele deixa ser transformado, e aí as suas obras vão revelar o seu caráter. Para que, é claro que aqui, Deus ele é imparcial, né? Ele não vai levar em conta aquilo que você tem, aquilo que você fez, mas ele vai julgar a gente segundo as nossas obras. E aí, se eu conheço a lei de Deus, isso aqui é importante, eu vou falar uma coisa importante aqui, ó. Se eu conheço a lei de Deus e eu não pratico, isso significa que eu não teve um encontro verdadeiro com o Evangelho. Então, se eu digo que eu sou cristão e eu conheço a lei de Deus, mas quando as pessoas olham para a minha vida, elas não vê o resultado, então significa que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na minha vida. Porque se eu digo que eu conheço a lei de Deus e não pratico, alguma coisa está errada. Né? Então, a base do julgamento de Deus é a lei dele. Né? Os judeus serão julgados pela lei escrita, pela revelação escrita, e os gentios serão julgados pela norma, no princípio que eles têm no coração, pela revelação geral de Deus. E o justo juízo de Deus é sobre todos. Sobre todos. Né? Tanto pecados públicos, quanto os que foram feitos secretos virão à tona, e Jesus será o
o juiz e ele vai julgar segundo a sua justiça, não segundo a justiça dos homens. A grande sacada aqui na vida cristã é o seguinte, é o exemplo de Davi. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus porque ele era um homem que cometia os erros dele, mas ele se arrependia. Ele se arrependia. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Pastor, até o dia que eu morrer, ou até o dia que Jesus voltar, eu vou continuar sendo um pecador? Sim. Um pecador regenerado, que está no processo de transformação, que vai ter desejos carnais, impulsos meus violentos, entendeu? Para praticar o mal. E aí é uma luta, né? É uma luta entre a nossa vontade, a nossa vontade da carne e a vontade de a gente servir a Deus. Aquilo que Paulo fala, né? Quando eu quero fazer a vontade de Deus, eu me pego fazendo a minha vontade. Fazendo a minha vontade. A gente vai errar, a gente vai cair. Mas aí a questão é o seguinte, a gente reconhecer que somos errados, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que Jesus ele perdoa a gente pedir perdão para Deus, aí Deus perdoa a gente continuar a nossa vida. A questão aqui, cair, acabou a vida? Não acabou. Pastor, pequei, acabou a vida aqui? Não acabou a vida aqui. Só acaba a vida para você se você não se arrepender, se você não se voltar para Jesus. Agora, se você olhar para o céu, irmão, isso aqui é fantástico, você olhar para o céu, você não, eu tenho um advogado, se chama Jesus Cristo, ele morreu na cruz por mim, e agora eu tenho livre acesso, né? Aquele louvor assim, a sala do trono, né? Por causa da morte de Jesus, eu posso chegar diante de Deus Pai, e exigir que Ele me perdoe por causa da fé que eu tenho no Filho. É por causa do Filho. Não é por causa que você é bom. Não é por causa que você é isso, aquilo, não. É por causa do Filho. Jesus perdoa a gente por causa do Filho. Deus recebe a gente como herdeiro e corredeiro. Deus adota a gente como filho de novamente. Deus recebe a gente novamente dentro da casa dele. Não é por causa que nós somos bons. É por causa da morte de Jesus. É por causa da morte de Jesus. Isso que a Bíblia vai dizer que uma das funções do Espírito Santo de Deus é moldar o nosso caráter segundo o caráter de Cristo. Olha que interessante. Às vezes a gente tem a ideia de que a igreja ela será transformada no céu, mas na verdade não. A igreja ela vai ser transformada na terra. O texto vai dizer lá em Efésios, diz que Deus vai buscar uma igreja pura, imaculada e sem ruga. Senhor, eu sei que Tu tem sido bom conosco, Pai. Tu tem falado no nosso coração. Tu tem repreendido a gente através da Tua palavra. Tu tem trazido luz à nossa mente, para a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e a gente correr desesperadamente para os Teus braços, porque Tu é um Deus misericordioso, Tu é um Deus compassivo, Tu é um Deus bom, e Tu perdoa todo aquele que se arrepende. Pai, se a gente tem agido como um falso religioso, a gente tem acusado o pecado de alguém e logo em seguida a gente tem cometido os mesmos pecados, se a gente tem cometido o pecado como se nunca a gente tivesse que prestar conta diante do Teu juízo, Pai, nesta noite sonda no nosso coração, para que os nossos pecados feitos em oculto eles sejam revelados para Ti agora, Senhor. Sejam postos diante do Teu altar agora, para que a gente ainda tenha misericórdia. E a gente clama a Tua clemência, Pai. Para a gente não guardar esse câncer, esse vírus, Pai, que é chamado pecado, para o dia do juízo. Para que a gente não corra o risco de perder a vida eterna. Jesus Cristo, porque o pecado, ele nos adoece, ele nos afasta de Ti, nos afasta das pessoas, ele nos deixa longe de muitas coisas. Mas nesta noite, Jesus Cristo, nós estamos aqui, nos arrependendo das nossas falhas. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Nós somos falhos.
Nós somos homens e mulheres caídos. Precisamos da tua misericórdia. E por isso que nós estamos aqui nos arrependendo nesta noite. Cuide da tua igreja, Jesus Cristo. Cuide de cada um de nós. A gente olha agora um para os outros, Pai eterno, não mais com um olhar de julgamento, mas com um olhar de compaixão, um olhar de tratamento. A gente não olha somente para o erro do outro, mas a gente olha principalmente para o nosso. A gente reconhece os nossos erros, tratar dos nossos erros. Pedir perdão a Ti pelos nossos erros, Jesus Cristo. Porque não iremos escapar do Teu juízo. No Teu juízo não haverá acepção de pessoas. Não haverá um momento para se arrepender. Tu serás justo, Pai. Tu serás um juiz justo. Então eu oro nesta noite pela minha vida e pela vida da Tua igreja, pela vida dos servos que estão aqui. Oro também que se levem em paz para suas casas, dê uma boa noite de sono e que essa palavra fique no nosso coração para a gente refletir e meditar nela todos os dias. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus.